Você já ouviu alguém dizer: "Eu amo meu esposo ou a minha esposa, mas já não sinto aquela paixão lá do início"? E aí a pessoa normalmente acrescenta: "Talvez o amor esteja acabando, talvez o casamento também esteja acabando". E talvez até você que está me ouvindo agora já tenha pensado isso. Mas e se eu te disser que, na maioria das situações, o amor não acabou? Ele apenas precisa ser pensado, trabalhado, cuidado. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Eu sou Ednei Brito, sou apaixonado por ajudar casais a viver um casamento cada vez mais consistente, mais forte, um casamento cada vez mais vencedor. Mas deixa eu te falar sobre o maior mito que acontece no casamento. E muita gente acaba assimilando isso e, infelizmente, essa mentira tem destruído muitos casamentos. E ela é a seguinte: se eu não estou mais apaixonado como antigamente, talvez eu tenha me casado com a pessoa errada. E olha só, pense comigo sobre a primeira paixão. Ela é um presente. Ela simplesmente nasce. Você conhece alguém, conversa, gosta, o coração bate mais forte, você se apaixona. Você se apaixona por aquilo que achou de interessante na outra pessoa. Agora, a vida e principalmente o casamento não é feito só de novidades. E se depender só de novidades, porque aquilo que é novo hoje, amanhã deixa de ser. E quando o casamento está estabelecido somente sobre esse sentimento, sobre a paixão, uma vez que ela diminui, ela vai diminuir realmente, precisa ser mudada, precisa ser trocada pela paixão da aliança, pelo amor, e quando isso não acontece, faz com que muitos casamentos acabem os casais, né, acabam ficando decepcionados, acabam acreditando no mito de que se casaram com a pessoa errada. Agora, a segunda paixão, como ela é? A segunda paixão, ela não nasce, ela precisa ser construída. Enquanto que a primeira paixão, ela é baseada em emoções, a segunda paixão é baseada em decisão. A primeira paixão olha para a aparência, a segunda paixão olha para o caráter. A primeira paixão nasce inesperadamente, como já disse, enquanto que a segunda paixão ela vai sendo construída no dia a dia. E pense comigo sobre uma fogueira. Uma fogueira logo no início basta um riscar de fósforo e a fogueira acende rapidamente. Agora, com o passar das horas, se ninguém colocar mais lenha, a fogueira vai se apagar. E quando ela se apaga, ninguém vai dizer: a fogueira se apagou porque tudo estava ruim. As pessoas vão saber que a fogueira se apagou por falta de combustível, por falta de lenha. Assim também é o casamento. E o que vem a ser a lenha que mantém a fogueira do casamento acesa? É atenção, é carinho, é ombro amigo, é abraço gostoso, é tempo de qualidade, dedicar tempo para estarem juntos. Então, a lenha, ela precisa ser colocada constantemente nessa fogueira do casamento, para que o casamento seja mantido sempre e sempre com força, com vigor, como ele de fato nasceu para ser. Agora, eu gosto também de uma outra ilustração que é com relação à árvore. Uma árvore, ela pode nascer rapidamente, cresce rapidamente, enquanto que uma outra árvore nasce mais lentamente, demora muito mais de crescer, mas tem raízes muito mais profundas. Essa primeira árvore é a primeira paixão, que cresce rapidamente. A segunda árvore é a segunda paixão, ou a paixão da aliança, que ela nasce de forma mais lenta, mas é ela que vai sustentar o casamento
nos momentos de adversidades, por causa das suas raízes profundas. É exatamente essa paixão, paixão da aliança, que vai sustentar o casamento quando as tempestades surgirem. E elas normalmente surgem. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver um exemplo muito interessante, Gênesis capítulo 2. Quando Adão vê Eva, logo depois que Deus cria Eva e a apresenta a Adão, Adão fica feliz e ele faz um poema. Aquele era um momento de emoção, que a gente poderia chamar aqui de a primeira paixão. E o que é que Deus faz? Deus estabelece a aliança. E aí, depois da aliança, vai sendo construída a paixão da aliança, que ela realmente é sustentada por raízes e por raízes profundas, raízes que garantem o casamento ou a manutenção do casamento nos momentos quando as coisas se tornam difíceis. Agora, deixa eu te falar ainda mais alguma coisa sobre a beleza da segunda paixão ou da paixão da aliança. Enquanto a primeira paixão se estabelece na emoção e em ver alguém perfeito, ou pelo menos percebido inicialmente como perfeito, a segunda paixão, a paixão da aliança, ela consiste exatamente em conhecer profundamente alguém que não é perfeito, alguém cheio de imperfeições e ainda assim decidir amar. Amar profundamente, mesmo reconhecendo ou conhecendo as imperfeições. Então essa paixão da aliança, ela se estabelece exatamente nisso, em conhecer o outro e decidir permanecer, decidir continuar amando dia após dia. E talvez você olhe para o seu casamento e veja, mas eu já vivi isso, mas tudo isso foi perdido, tudo isso deixou de existir no meu casamento. E talvez você pense que o amor tenha morrido, mas eu quero dizer para você que o amor pode não ter morrido. Ele talvez esteja soterrado por críticas, por mágoas, por sentimentos ruins. Talvez o amor esteja soterrado porque questões que deveriam ter sido conversadas e não foram, por diálogos que faltaram. Agora, quando a gente começa a remover estas camadas que estão sobre o amor, soterrando o amor, a gente começa a perceber que o amor começa a voltar. Então, basta começar a trabalhar no sentido de remover estas camadas. Agora, deixa eu trazer mais uma reflexão interessante para você. A primeira paixão, a gente pensa, será que eu me casei com a pessoa certa? A pergunta da segunda paixão ou da paixão da aliança é: será que eu estou me tornando a pessoa que Deus quer que eu seja para o meu cônjuge? Você percebe que são realidades diferentes. A primeira paixão ela é necessária, ela acontece, ela precisa ter, só que a gente precisa também entender que ela tem um prazo de validade curto. E depois disso, a gente precisa se voltar para a paixão da aliança, removendo camadas, permitindo que o casamento seja renovado, e a gente faz isso colocando lenha na fogueira do casamento, e a gente coloca essa lenha na medida em que a gente proporciona ao outro aquilo que o coração do outro precisa, quando a gente dá carinho, quando a gente dá palavras bonitas, quando a gente demonstra o como é importante estar com o outro, estar junto do outro. Então a gente faz com que essa fogueira ela seja mantida acesa. Porque existe uma outra comparação também que eu gosto bastante, que é o casamento comparado com a casa, uma casa em construção. Porque uma casa, quando ela está sendo construída, ela traz uma série de alegrias, de satisfação. Cada parede que é levantada, cada parte da casa que é feita, então aquilo traz muita alegria, traz muita celebração. Agora, nenhuma casa ou ninguém vive
permanentemente numa casa em construção, num canteiro de obras. Existe o momento em que a casa precisa ser concluída e se transformar num lar. Assim é o casamento. A gente precisa saber que a primeira paixão, ela traz aquelas celebrações e às vezes com coisas mínimas se celebra o estar com o outro. Agora, existe também um momento em que essa construção ela precisa ser concluída e a casa se transformar num verdadeiro lar. A casa deixar de ser aquele canteiro de construção para se tornar um lugar habitável e gostoso. E aí esse lar precisa ser mantido. É assim que o casamento também precisa ser pensado, precisa ser olhado e precisa ser vivido como algo muito especial, porque o casamento de uma pessoa bem casada, um casamento gostoso, um casamento onde os dois decidem construir a segunda paixão, é um casamento que faz toda a diferença. E a segunda paixão, ela nasce exatamente disso. Enquanto a primeira paixão nasce inesperadamente, a segunda paixão nasce do amadurecimento do casal. A segunda paixão, a paixão da aliança, ela nasce do fortalecimento do vínculo. E ela nasce exatamente por conta de problemas enfrentados, ela nasce por conta dos filhos, das contas a pagar, elas nascem das orações respondidas ou não, ela nasce das adversidades pelas quais o casal passa. E são estas situações que nos tornam muito mais maduros, porque ninguém amadurece quando todos os ventos sopram a favor. E essa é a primeira paixão. Agora a gente amadurece quando os ventos começam a soprar contra. E aí é a paixão da aliança. O projeto de Deus, o propósito de Deus nunca foi que o casamento sobrevivesse apenas de emoções. Deus entende que as emoções são importantes, mas o casamento precisa sobreviver por causa da aliança. Porque é exatamente a aliança, a paixão da aliança, o amor verdadeiro é que vai sustentar o casamento quando os momentos difíceis surgirem. Se este vídeo tem sido bom para você, interessante para você, eu vou pedir para que você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo. Outras pessoas também poderão ser abençoadas através desta mensagem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que o seu casamento seja sempre esse espaço de celebração, de fortalecimento e de construção desta segunda paixão, que é a paixão da aliança. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu cônjuge, Deus abençoe o seu casamento.